isso agora com o pastor Cristiano de Carvalho, da igreja Cara de Leão. Famosa Cara de Leão. Um prazer ter você, pastor. Um prazer. Pastor, gostaria que falasse da sua igreja, como que as pessoas fazem para chegar até lá e os horários dos cultos. Nós estamos ali na Rua Vereador Ivan Lopes, código 16, quadra 18, em Vilar dos Teles, bem no centro ali de São João do Meriti, próximo à prefeitura. E nos domingos, nós nos reunimos na quadra do Colégio Fluminense, a partir das 19 horas. Também é próximo, todo mundo conhece, bem conhecido. Pastor, a inveja é um pecado? Ah, com certeza. Isso aí não tem dúvida, né? Inveja é um pecado. A gente ouviu isso agora aqui nos bastidores, né? Quando a gente está aqui batendo um papo, que a causa da queda de Satanás, né? Em princípio, a palavra diz isso, né? Eu quero ser semelhante ao Altíssimo, ou seja, desejar alguma coisa que não era dele, né? E a inveja, ela justamente, o foco da inveja é isso, né? É quando você olha alguma coisa que o outro tem, você não tem, o outro tem, e você pensa assim, poxa, eu é que deveria ter isso, né? Aí começa todo um processo e o diabo aproveita. Entra aí. Conhece bem o tema? Pastor, o próprio Deus foi alvo de inveja, né? O próprio Deus teve alguém ao seu lado, aquele que ele criou, que o invejasse. Então, eu acredito que nós, seres humanos, infelizmente, não estamos, como é que eu vou dizer? Não estamos imunes, exatamente, imunes às invejas de terceiros, né, pastor? Existem pessoas, como a gente conversou aqui em Suzano, que se consideram muito invejadas. E acaba sendo uma cisma de inveja. Aonde vai a pessoa já está com inveja. O fulano de tal estava com inveja de mim. Olha lá como é que ele falou. Porque tem a cisma da inveja. Isso é um problema, pastor? Com certeza, né? A gente precisa separar as coisas, né? O que a inveja ela pode influenciar a nossa vida, né? Nós somos seres espirituais, mas também somos seres naturais. Nós vivemos aqui nessa terra, né? Então nós temos relacionamentos. Então a gente precisa separar as coisas. O que é que a inveja pode me prejudicar, né? Eu, filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. O que é que a inveja dos outros vai me prejudicar? Nada. Espiritualmente falando? Nada. Pastor, então quer dizer que ainda que eu seja invejada, a inveja não tem poder nenhum sobre a minha vida? Ah, não tem, né? Poxa, a palavra de Deus é clara quanto a isso. Você vê a passagem em Números, quando Balaão é convocado para amaldiçoar o povo, né? Você conhece a palavra de Deus, sabe o que eu estou falando. Ele é chamado e diz assim, olha, eu quero que você amaldiçoe esse povo. E a declaração dele é muito forte. Ele diz assim, olha, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou, né? Eles foram abençoados e benditos são. Então, quando você recebe a bênção do Senhor, nada muda isso. Agora, a inveja pode atingir alguém que não tem uma aliança com Cristo, né? Com certeza. O que a inveja faz? A inveja faz com que a pessoa coloque em ação espíritos malignos. Pastor, por que a inveja é algo tão ruim? Porque é um sentimento tão ruim, abominado, inclusive por Deus. Olha, assim como todos os outros males que a gente enfrenta, a inveja tem origem na rebelião de Satanás, conforme já foi lembrado aqui, né? O querubim ungido era a criatura mais perfeita, em formosura, ele era, né, o top line da criação. Se ele se comparasse com os outros, ele estava por cima, mas não era suficiente, né? Então isso entrou na humanidade. Desde que a raça humana caiu, desde o Éden, quando Eva deu ouvidos à serpente, tudo que estava no coração do diabo também foi plantado no coração do homem. É o que a gente tem como sendo a queda, né? Agora, aqueles que estão em Cristo, eles estão guardados. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que são de Cristo, que são do Senhor, maligno não nos toca, né? Conforme eu acabei de mencionar aqui. Se a bênção do Senhor está sobre nós, né? A bênção que veio sobre Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas não tem gente que provoca inveja nos outros. Tem gente que gosta de contar vantagem, tem gente que gosta, tira foto, põe no Facebook, passeio de lancha, passeio à Europa, ou seja, quer mostrar o que tem o poder
Você vai morrer de inveja. Ah, as minhas amigas vão morrer de inveja quando souberem. Pastores, é também um grande pecado? Com certeza, né? Tudo isso é contrário à natureza do nosso Deus. O que Deus colocou no nosso coração é um espírito de sujeição, submissão, quebrantamento, obediência. Todas essas coisas são contrárias à inveja. Né? Certa vez eu passei num local, estava lá propaganda num salão de festa. E a propaganda era assim, faça sua festa aqui, tal. Aí eu fechava com essa frase, suas amigas vão morrer de inveja. Né? Eu falei, que é isso, gente? O cara pode ser na propaganda. Né? E deve dar certo. Tá, com certeza, porque o que tem de gente aí que se satisfaz sabendo que o outro que tá provocou morrendo de inveja no outro, né? Mas o que é isso? Na verdade, é uma busca pela identidade. Quando você não sabe quem você é, você vive em função do que os outros pensam, do que os outros acham. Né? Quando você sabe que você é filho de Deus, a opinião dos outros, ela passa a ser pouco importante. Qual é o que importa para mim, na opinião alheia? É o que a palavra diz. Eu não posso provocar escândalo, eu não posso ser o agente da destruição de ninguém. Né? Onde vive o escândalo? Aí daquele por quem ele vem. Né? Então qual é a minha preocupação com o outro? No sentido de eu não ser uma pedra de tropeço para ninguém. Né? Agora, se o outro tem alguma coisa que eu não tenho e tal, nada disso me preocupa, porque tudo aquilo que o Senhor me dá, né, eu reconheço que veio da mão dele. E o que eu não tenho, eu também reconheço que não foi vontade dele me dar. Então você, quando tem esse entendimento que a sua vida está na mão do Senhor, você fica guardado dessas coisas. Você nem tão pouco vai invejar o outro, porque você sabe que tudo que você precisa, o teu Deus é Jeová Jireh, é o Deus da tua provisão. O que você precisa, o Senhor te dá. Você não vai invejar o outro. E nem tão pouco vai se preocupar quando o outro te invejar. Né? A gente está mencionando aqui o caso de José. Pois é, eu queria falar sobre ele. José era um homem de Deus, um homem íntegro, mas vamos combinar que José tinha ali um pouco à frente dos dentes, né? Como diz minha avó. Né? José falou demais. É verdade. Eu já até aprendi sobre isso, eu creio que muitas pessoas que estão ouvindo aqui, a gente já pensaram a respeito. Né? Porque tem coisas que Deus te dá e Ele te dá uma direção assim, dá testemunho disso. Vai glorificar o meu nome. Né? Mas tem coisas que Deus também te dá e Ele te dá uma direção assim, olha, não é tempo de você revelar isso. Fica aqui. Não conta, as pessoas não estão preparadas para ouvir isso, É né? verdade. Os irmãos de José não estavam preparados para ouvir acerca dos sonhos dele, ainda que eram sonhos de Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. E que se cumpriram, né? Eram sonhos proféticos. Mas o erro de José foi quando ele contou, e por isso provocou nele tanta coisa ruim. José passou por tanta coisa ruim. Aquilo, foi vendido como escravo, enfim, foi preso, mas os planos de Deus concretizaram. Tem gente que fala demais, conta demais, e conta até, talvez, coitado, sem perceber, assim como José, que estava falando, mas é meu parente, é minha família. E não tenham cuidado, porque uma vez eu ouvi uma frase, uma pessoa querida que disse assim, as pessoas não estão preparadas para ouvir sobre o seu sucesso. Não fale. Não fale. Será que a gente precisa aprender a não contar? Olha, tem gente que você vai parar na fila do banco e você passa 3 minutos, você conhece tudo a vida da pessoa, você fala tudo. Fala quantos filhos tem. Né? Tá fazendo no banco? Eu estou aqui no banco porque minha filha, ela vinha comigo, mas ela não veio hoje não, porque ela separou do marido, sabe? Ele traiu ela, né? Você está na fila do banco, você não tem nada a ver com a vida da pessoa, você ouve aquilo ali, né? Agora, existem casos e casos, né? Porque, por exemplo, se a gente for pegar o caso de Isaac, se você vê ali, Isaac vai para Gerar, um lugar onde está tudo dando errado, mas a bênção do Senhor estava sobre ele. Ele começa ali a semear, e a palavra de Deus diz que naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, né? Aquilo ali é um milagre. Ninguém colhe 100 vezes o que planta, naturalmente. Aquilo é milagre. Né? E a palavra diz que eles começam a observar o crescimento dele. Isso está no texto, está escrito desse jeito. O homem ficou rico, riquíssimo, de modo que os que estavam à volta o invejavam. Né? Então por que invejaram Isaac? Porque ele ficou falando? Não, porque viram. Então tem coisas que não há. A palavra de Deus diz isso, né? Você não pode esconder uma cidade que está edificada sobre a rocha, uma cidade iluminada edificada sobre a rocha. O teu crescimento, o teu sucesso vai aparecer. Né? Você está na televisão, né? Você vai fazer o quê? Você precisa ficar contando para alguém? Gente, eu estou na televisão. Vocês estão me vendo aí?
Eu estou na televisão. Isso é óbvio. Você está na televisão, você está aparecendo. Está todo mundo te vendo. Então, tem muita gente que vai ficar com inveja. Não tem para onde correr. Né? Por que entregaram Jesus? Um dos motivos é inveja. Jesus está pregando, todo mundo dando atenção, o texto diz lá, porque ele falava como autoridade, não falava como os doutores da lei. Eles começaram a ver aquilo, a um ponto que eles comentam assim, agora não tem jeito, todo mundo vai após ele. Né? Ou seja, qual é o sentimento dele? Nós queríamos que todo mundo estivesse atrás da gente, mas está todo mundo indo atrás de Jesus. Ó, vamos matar ele. Né? Fizeram isso com José. E eu quero dizer para você, hein? Você que está me ouvindo aí, ó, não se choque, mas é verdade. Né? Lembra o que aconteceu com José? Os irmãos pegaram ele para matar. Aí o irmão mais legal de José falou assim, não vou matar não, ele é nosso irmão, vamos jogar no buraco. Né? Então tem gente tão legal que vai te jogar no buraco. Não vai matar você, não vai matar. mas vai te jogar no buraco. Isso vai acontecer. Nós vamos lidar com isso. Então é nesse ponto que a inveja nos atinge. Né? No nível dos relacionamentos, no nível humano. Agora não tem esse negócio de olho gordo. Chega a casa de proteção. Pastor, as proteções, caramba. Para olho gordo, colinho d'água. Uma vez, não entendo muito bem essas coisas, eu fiquei sabendo que tem o pé de coelho. Né? O que acontece? O pé de coelho evita o quê, pastor? Dizem? Eu sei lá. É o quê? É um amuleto, né? Então, o pé de coelho é um amuleto. Meu pastor dizem que traz sorte. Exatamente. Meu pastor diz assim, bom, se o pé de coelho traz sorte, coitado, então por que mataram o coelho? Seria tão gordo assim. O coelho tinha 4, gente. Pegaram ele e arrancaram. Então, seria tão gordo assim, como é que ele vai dar sorte dos outros? Nem ele tem sorte de pegar a perna dele. Alguém já lembrou aí, ó, ferradura. A ferradura? Olha, é muita sorte. Pimenta. Né? Se você tiver 4, você pode ter a sorte de puxar uma carroça. Pois é. É muita sorte. Você pode e a pimenta, pastora? A pimenta, ela serve de alguma coisa, espanta, mal-olhada, pimenta. Olha, eu vou dizer uma coisa, né? Nós ficamos falando dessas coisas, pensando assim, mas isso aí, nós somos livres, nós somos crentes, né? Mas você que está aí, com a sua Bíblia aberta no Salmo 91, né? Aí fica lá a Bíblia aberta, aí um monte de mosquito pousa na Bíblia. Depois você vai ver a Bíblia e fica toda suja. Né? Aí você vai na casa da pessoa, aquelas páginas tudo amareladas. Né? Isso é uma espécie de desperdição gospel, né? Vai deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Gente, o diabo citou o Salmo 91 na tentação de Jesus. O diabo conhece o Salmo 91. Ele não precisa nem que ela fique aberta, ele conhece a Bíblia melhor do que a gente. Né? O que a Bíblia vai fazer diferença na minha vida e na sua? Quando você ler, conhecer e praticar. Pronto. Né? Agora, a Bíblia aberta não vai fazer diferença, não espanta a mal olhada. Sabe o que espanta a mal olhada? É o sangue de Jesus. Né? Os demônios se aproximam de você e eles veem a marca de Cristo na sua vida. E eles não têm autorização, eles não têm autoridade para tocar em você. É isso. Agora, os invejosos, esses podem te tocar. Né? De que maneira? Falando mal de você. Pois é, pastor. Isso chega no teu conhecimento. Pois é, pastor, a Bíblia diz que existe um lugar onde Deus vai nos separar da língua daqueles que falam mal da gente. Amém. E nesse caso, serve inclusive para os invejosos? Eu creio que sim, né? Mas esse texto está falando de julgamento, né? E a palavra de Deus diz que no final é que a gente vai ver a diferença dos que servem e dos que não servem. Né? Então a gente vai passar uns maus pedaços até chegar a esse momento. Infelizmente ou felizmente, nós quando Deus sabe de tudo da nossa vida, Deus sabe exatamente todas as coisas que podem cooperar para o nosso bem. Talvez seja felizmente, acredito que seja felizmente, nós precisamos passar por isso para aprender com os nossos próprios erros, assim como José passou por tanta coisa por causa do erro dele. Eu não acredito que tenha sido o plano de Deus para aquilo, mas acabou se tornando ali, porque Deus é como se fosse assim, a gente olha para a árvore, mas a gente não olha para a floresta, né? Então assim, José, eu creio, porque eu gostaria muito que eu falasse com a opinião, eu acredito que não era plano de Deus que José passasse por tudo aquilo. José passou por aquilo porque falou demais. Mas como Deus sabe de todas as coisas, ele já sabia que isso ia acontecer e já tinha preparado um plano geral para tudo aquilo. Eu gostaria que você falasse a sua opinião. Será que falar demais, as nossas atitudes podem, entre aspas total, mudar toda a configuração do plano de Deus para a nossa vida? Aí o pastor tem uma coisa porque a gente sabe que Deus sabe de tudo. Mas
poderia ser diferente? Eu creio nisso, né? Nós entendemos que Deus, existe a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. Né? Há coisas que Deus estabelece que vão ser daquele jeito. Né? Por exemplo, Judas tinha que trair Jesus? É um caso a se pensar. Algumas pessoas dizem, ele tinha que ser ele. Porque ele tinha oportunidade de decidir, que ele tinha opções, ele podia ter se consertado. Como Pedro negou a Jesus e se consertou. Ele voltou. Judas escolheu o caminho mais fácil. Foi e importou. Né? E no caso de José, eu creio que é a mesma coisa. Deus tinha planejado, era que ele fosse um instrumento para abençoar não só a família dele, mas toda uma nação. Havia um plano de Deus. O próprio José, lá na frente, né, porque a gente sabe que ele passa por muitas coisas, ele chega a odiar os irmãos, sim, não adianta dizer que não, você vai ver isso. Ele faz uma armação para prender os irmãos. Só que quando ele está diante dos irmãos, porque ele andava na presença do Senhor, o sentimento dele se sujeita à vontade de Deus. Então ele vai dizer lá no final, o próprio José vai dizer assim, olha, vocês intentaram mal para comigo, mas o Senhor tornou em bem, para que houvesse esse grande livramento. Então a fala dele é a resposta para essa colocação. Ele mesmo entende. Né? Os homens intentaram mal. Ele próprio tinha suas parcelas de culpa. Mas Deus, que é soberano, usou aquilo a favor dele. Né? Deus é mestre em reciclagem. Esse negócio de reciclagem não é coisa nova não, gente. Você conhece o oleiro que pega o vaso, quebra, bota lá no fogo e depois faz tudo de novo. E faz um vaso novo com um vaso de honra. Né? Deus é o mestre da reciclagem. Se não fosse, nós não estaríamos falando. Né? Pois é. Então, fica quietinho. Muitas das vezes ajuda, principalmente como o pastor falou, né? Se vai acontecer, as pessoas vão ver, não adianta falar, não provoca a inveja, né? Tem uma frase que roda muito nas redes sociais, que fala assim, não grite sua felicidade, porque a inveja tem Facebook. E né? A inveja deve ter ajudado a inventar o Facebook. Porque tem gente que vê no Facebook. Pois é, afinal de contas, as pessoas usam nas redes sociais para provocar inveja. E agora a gente vai falar também sobre os invejosos, aquelas pessoas que têm inveja. Somos todos seres humanos e ninguém está imune a não ter inveja de uma pessoa. Todo mundo um dia vai ter inveja de alguém. Agora, basta como essa pessoa vai lidar com esse sentimento. A gente vai falar disso ainda hoje aqui no Como você de casa pode participar com a gente através do 021 3576 49, o 021 3576 4937. Liga para cá e deixa a sua opinião. Se você quiser se identificar, maravilha, mas se não quiser, sem problema nenhum, a gente respeita a sua decisão. 021 3576 4941 ou final 4937. Cristiano, a gente já falou sobre estar quietinho, esperar o tempo de Deus, ensinando. Todas essas coisas cooperam para o nosso bem. A gente, inclusive, falou sobre um grande exemplo que foi José, que é José, porque ele está na Bíblia, né? Que José, no final, ele reconhece que Deus muda tudo para o bem. Existem pessoas que acreditam que a sua família é alvo da inveja. Existe uma proteção contra os invejosos? Será que nós podemos nos proteger desses invejosos?